Bom dia! Acordamos animada por aqui. Bom dia, Dani! Bom dia, Portugal! Uhul! Seja bem-vindo! Gostaria que todos participassem dessa live. Bom dia, vão chegando. Acordando já com Guetta para dar uma animada. Melhor maneira da gente acordar com a frequência elevada é colocar uma música eletrônica, uma música que vocês gostem e dar aquele up, aumenta a frequência, vocês não acham? Depois de meditação, depois de respiração, de fazer uma yoga, já tomei meu banho gelado. E aí agora essa live para vocês. Hoje falaremos sobre crenças limitantes. Eu gostaria que todos começassem essa live refletindo sobre crenças limitantes. O que são crenças? Bom dia, como estão? Hoje aqui na ilha será mais um dia muito quente, pelo jeito, abafado, mas está ótimo. Bom, então, gente, vamos começando essa live falando de crenças limitantes, crenças que nos limitam, falando de relacionamentos, de autossabotagem. E quem estiver aqui ao vivo pode participar da live, pode perguntar, questionar. E depois ficará aqui salva por uns dias. E também eu gostaria já de divulgar para vocês sobre as minhas mentorias personalizadas e também em grupo. Eu estou abrindo em grupo quando a pessoa em questões também de valores, né, tem uma diferença. Então personalizado é um valor e em grupos também já está aberto para autoconhecimento, para expansão da consciência, para trabalhar esses padrões repetitivos que seguimos através de crenças limitantes, né? Então, o que são crenças limitantes? O que são crenças? Tudo é crença. Exatamente tudo, todos os nossos pensamentos são crenças. E o que são crenças? Crenças é tudo que a gente acredita, tudo que a gente se limita de alguma forma. É tudo que a gente ouviu falar desde um sistema raiz da nossa mente condicionada, nossa mente é dual. Então essa mente, esse ego acaba entrando num padrão de repetição, num padrão de consciência de crença. Então a crença vai depender da consciência de cada pessoa. A crença vai depender do nível de consciência. O que eu estou acreditando. Então, todo sistema aqui, todo sistema tem uma crença. E eu percebo que as pessoas estão com muitas crenças. Inclusive terapeutas, inclusive profissionais, de crenças de várias formas. Existem crenças de todas as áreas. Então, a crença é um lugar que nos limita muito. A crença é um lugar de prisão na nossa mente, porque tudo é mente, tudo é mental, o universo é mental. E essa é a primeira lei hermética.
de Hermes Trismegisto. Tudo é mental, o universo é mental, né? Então tudo começa com os nossos pensamentos. E esses pensamentos estão cheios de crenças. Porque essa crença vem da nossa raiz, vem da nossa ancestralidade, vem dos nossos pais, que vem dos avós, que vem dos bisavós, que vem dos tataravós. E assim, né? Todos eles vão passando informações através de um pendrive de informações, né, que recebemos na nossa célula quando nascemos, através desse espermatozoide, que através do óvulo entra todo esse nível, essas informações que recebemos dos ancestrais. E aí a nossa infância, na nossa fase da gestação, a gente carrega informações, que é o nosso cristal de consciência. E da nossa infância é onde tudo é colocado dentro do nosso sistema, do nosso nível de consciência. E isso vai repercutir, isso vai fazer com que a gente repita esses padrões conforme o decorrer dos anos. Mas essas crenças estão limitadas na nossa mente. É a nossa mente que limita as crenças, não são as crenças em si. As crenças não são negativas. Elas limitam a nossa vida conforme está o nosso nível de consciência, conforme está a nossa mente. Então eu vejo tantos pacientes, tantas pessoas falando, amigas falando, ai amiga, mas tal lugar tu acha que eu devo ir, tem uma energia muito baixa, né? Pessoas, situações. Gente, assim, no meu ponto de vista, tudo é um ponto de vista. E quando a gente tá numa frequência elevada, sem crença, quando a tua mente tá livre, quando tu tá com boas intenções, não existe crença, não existe lugar negativo. Se você está com intenção, se você está vibrando na alegria, se você está vibrando no amor, então você é a sua própria proteção, você se blinda através dos seus pensamentos, porque tudo é dual. Então você pode escolher. A nossa mente é dual e a nossa mente é condicionada. Você pode escolher estar negativa. A tua própria crença vai te limitar e vai te deixar com uma frequência muito baixa. Vai te deixar, vai baixar. Porque a crença, ela é carregada de julgamentos, ela é carregada de preconceitos, ela é carregada de medo, de culpa. E quando a gente carrega todos esses sentimentos dentro da gente, a nossa mente se torna uma prisão, a nossa própria prisão. Eu lembro que quando eu fui para a África, em Cape Town, a gente visitou aquela ilha, Robben Island, né? Que é a ilha onde o Mandela, ele ficou um tempo, né, preso, ficou bastante anos. E ele fala sobre isso, ele fala sobre a liberdade da mente. Quando a nossa mente está livre, não existe prisão. Ele estava ele se sentia livre dentro da prisão. Inclusive ele tem um livro que fala sobre isso. Então nós, pessoas comuns, pessoas normais, que estamos podendo usufruir nossa liberdade na mente, que tudo começa na mente, nós acabamos nos aprisionando na nossa própria mente. Então a nossa mente está nos limitando de seguir o fluxo, porque a vida é fluxo, a vida é um flow. Então você acaba impedindo de que flua a sua vida através da sua mente. Então você pode ser uma pessoa livre, você pode ter a mente livre. O que é ser livre? O que é ter uma mente livre? É livre de preconceitos, é livre de julgamentos, é livre de medos, de culpa, né, de tudo que te aprisiona, livre das autossabotagens que você se coloca. Então, ter essa liberdade na mente de que nada te prende, nem os seus pensamentos. Então, eu vejo que muitas pessoas estão vivendo e carregadas, pesadas, cheia de crença. E cheia de perguntas, de questionamento. E o que acaba acontecendo com as pessoas? As pessoas acabam usando uma máscara que não são delas, para ser essa persona ideal, para ser essa pessoa plena, para ser essa pessoa que os outros devem
deve agradar os outros e não a si mesmo. Então, é necessário ter esse nível de consciência, trabalhar o ego, porque as crenças limitantes vêm do nosso ego, das resistências, das nossas faltas que sentimos lá no nosso início da vida, início de tudo, na nossa fase de infância. E aí a gente vai carregando. O que eu acreditei quando eu era criança? O que me passaram? Então existem muitas crenças de religião, crenças de relacionamento, crenças de trabalho, crenças que essas crenças vão fazendo com que as pessoas julguem, onde entra o julgamento. E o julgamento é o que te limita, é o que está bloqueando a tua vida. Porque quando a gente está julgando o outro, a gente está julgando a nós mesmos. Estamos nos confessando do que está dentro da gente nos incomodando. Então reflita sobre isso. Gostaria que vocês refletissem, né? Porque o nosso cérebro, ele gosta de conforto. O nosso cérebro gosta de estar na zona de conforto, na segurança, gosta de se sentir seguro. Então as crenças limitantes as crenças fazem com que você se sinta seguro, mas é só um estado mental de consciência. Então as pessoas precisam desse conforto para se sentir seguras. Entendem? As crenças vão te deixar, se você acredita em algo, se a sua mente acredita em algo, você vai se sentir na zona de conforto, você vai estar estabilizado, você vai estar ilusoriamente, na ilusão, seguro. Só que a vida é fluxo, a vida não existe segurança nenhuma, não existe certeza nenhuma. Está tudo na nossa mente, então a frequência vibracional é o que vai comandar os níveis de consciência da sua mente. Quando você consegue sair da frequência da culpa, a culpa é o lugar que te aprisiona. A pessoa que sente culpa, ela vibra num estado de autossabotagem o tempo inteiro por não se sentir merecedora. Então a culpa te coloca numa estagnação, numa zona de não merecimento, de não pertencimento. Então você está sempre se auto-sabotando, procrastinando. Por que dessa culpa? Porque você não se sente merecedor e você não foi, a sua criança ou ao longo do decorrer da vida, você se julga, se auto-julga e você acredita naquilo que você fez de errado. Alguma coisa que você cometeu, que o seu subconsciente gravou, né, na amígdala, nessa zona do cérebro, nessa área que grava as memórias de medo, de bloqueios, de trauma, gravaram que você cometeu alguma penalidade, algum crime por ter feito algo que você considera errado. Mas o que é errado? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. O que é certo e o que é errado? É a sua crença limitante. É a crença que está dentro de si que vai determinar o que é certo e errado. Porque cada mente tem um interessante ponto de vista. E quando você fala isso para o universo e fala para sua mente que tudo é um ponto de vista, tudo é a vista de um ponto, não existe mais crenças. Não existe mais julgamento. A pessoa próspera, a pessoa que está vibrando num nível de consciência elevado, que está em nível do amor, o nível de expansão de consciência, o nível de fluidez da vida, na zona do poder, está na alegria, no amor, no não julgamento, no não preconceito, sem crenças, a sua mente é livre. Então primeiro precisamos trabalhar os primeiros níveis de frequência vibracional, trabalhando a vergonha. A vergonha é uma crença limitante, é um julgamento, é um auto-julgamento que você coloca sobre você mesmo. E aí a pessoa que está na vergonha, ela não sai daquela estagnação. A pessoa que está vibrando na vergonha, ela fica naquele bloqueio. Só que vergonha é um auto-julgamento, é o medo de ser julgada. Só que como estamos ressoando, todos nós no universo, todas as pessoas e lugares ressoam.
Então, qual é a projeção que você está fazendo de si mesma no outro? O que você acha que o outro vai falar, vai se incomodar com você? É a sua mente que está se limitando nesse nível de vergonha, de se autocriticar, de ter baixa autoestima, baixo amor próprio. Então, tudo começa dentro de si. Aí, depois vem culpa. A culpa é uma frequência baixíssima. Então, a culpa, é o que eu falei, a culpa é o lugar de prisão que ela te coloca. A pessoa com culpa vai se punir, vai se autocastigar. Então, eliminando essas frequências baixas, você começa a subir nos níveis de consciência. Nós somos níveis, nós somos pura consciência. Então, quando você, por incrível que pareça, a raiva, que está em 150 Hz, as pessoas pensam que sentir raiva é ruim, mas a raiva está acima da vergonha, da culpa, apatia, tristeza, medo. Sentir medo também são crenças limitantes. Quando a gente sente medo, a gente está seguindo uma crença, porque tudo está dentro de você. Então, a raiva, eu aprendi na neurociência, na medicina chinesa, que sentir raiva é bom porque é um movimento, você está se movimentando. E a maioria das pessoas que eu atendo, que eu conheço, não, eu não sinto raiva, elas não admitem. Nós não admitimos que sentimos raiva, não é mesmo? Só que a raiva te coloca num fluxo, te faz expandir, soltar. E quando a gente solta, é fluxo, é fluir. Então é necessário sentir essa raiva para continuar subindo os níveis de consciência. A raiva está quase na neutralidade, está quase na coragem, está quase acima da raiva, só vem o desejo, né? Só vem o orgulho, né? Que é o ego. Então sinta a raiva, só que o que a gente precisa fazer? Neutralizar, equilibrar. De que maneira você vai lidar com essa raiva? De que maneira você vai... o que norteia a nossa vida é o equilíbrio. Então, como que você vai soltar essa raiva? A gente precisa liberar química no nosso cérebro, endorfina, serotonina, testosterona. Ontem de noite, quando eu fiz, depois da minha mentoria, eu fui pra academia do meu prédio, do meu condomínio, botei minhas luvas, que eu fazia Muay Thai, e eventualmente eu pego elas e vou lá no saco da academia soquear. É uma maneira de liberar a testosterona e liberar a minha raiva de maneira sensorial. Precisamos liberar de forma sensorial. Assim como você pode pegar um travesseiro em casa, você pode dar soco no travesseiro, você pode descontar de alguma forma essa raiva. A raiva vai movimentar o seu fluxo da vida, e a vida é fluxo. Se você está numa zona de conforto, você está vivendo numa crença limitante. Se você está numa zona de conforto, você está se auto-sabotando, porque a vida é o tempo inteiro movimento, é o tempo inteiro fluxo, e você precisa estar livre, com a mente livre, para fazer fluir. Então, a crença limitante acaba te impedindo de fazer muitas coisas que a sua mente poderia expandir. Toda vez que você faz uma coisa nova, então se permita fazer algo novo. Se permita se desafiar, ir para algum lugar novo, se desafiar. Os desafios, eles nos trazem uma expansão de consciência, um nível de consciência maior. E quando você enfrenta seus medos, você está vibrando na coragem, você está vibrando numa frequência elevada. Então se permita novas experiências, se permita experienciar o novo. Então relacionamentos está ligado diretamente, todas as relações que temos, né, seja com pai, mãe, irmão, tio, tia, relacionamento íntimo, está muito ligado com as nossas faltas. O que eu estou buscando no outro, ressoando no outro, o que o outro está projetando, ou o que eu estou sentindo na presença do outro. São faltas que temos dentro da gente e projeções. Às vezes a gente se incomoda, a gente não gosta de uma pessoa, mas é porque nós estamos vibrando nessa mesma frequência, ressoando algo que precisamos resolver dentro da gente. Só que aí, com essas crenças, com as diferenças do nível de consciência da outra pessoa, nós acabamos julgando. Por que nós julgamos?
Porque não estamos ressoando com o mesmo nível mental, com o mesmo nível de consciência. Então, se você ficar nesse nível de consciência, de crença, de julgamento, a sua mente não vai expandir. Você não vai se permitir viver o novo e ter uma vida abundante, fluir. Então, nunca está nas pessoas, nunca está no lugar. O lugar influencia, porque tudo é energia. Energia vital universal está no universo, está em tudo, ultrapassa paredes, cidades, países, né? Mas, se você conseguir estar num nível elevado, nenhum ambiente vai te influenciar, nenhuma pessoa vai te influenciar, apesar de que sabemos que tudo se forma uma egrégora, mas é você que vai sustentar esse pensamento, essa blindagem em você mesmo. Tudo começa na gente. Inclusive nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos começam na gente. Começam no nosso olhar para dentro. Começam na nossa experiência, na nossa autoestima, começam no nosso amor próprio. E nós entendemos, nós aprendemos, ou melhor, nós temos uma crença limitante que, se nós olharmos para nós mesmos, nós seremos egoístas. Se nós não estamos aqui para servir o outro, estamos sendo egoístas. Mas na verdade é que você pode servir o outro e amar o outro quando você já passar por esse processo. O importante é entrar no seu próprio processo primeiro, no seu autoconhecimento e conseguir de forma congruente após estar contribuindo com os outros, quando você transbordar. E o que é congruência? O que é uma pessoa congruente? É pensar, sentir e agir da mesma forma, de forma coerente. Porque existe muita hipocrisia. Seja em religião, em todos os lugares existem hipocrisia na própria pessoa que usa uma máscara, que prega e não faz. Então, de forma congruente, se você ficar nesse nível de pensar, sentir e agir, você está vivendo de uma forma harmoniosa, de uma forma coerente e de uma autoestima. Isso é amor próprio. Isso é pensar primeiramente em autocuidado, cuidar de você. Depois você vai estar preparado, digamos assim, né? Mas primeiro é necessário reconhecer o que dentro de você precisa mudar, melhorar. Então, quando falamos de crenças limitantes, estamos falando de tudo, porque tudo são crenças limitantes, tá? Então, dependendo do nível de consciência que o ser humano está vivendo, ele vai ressoar nas situações ao seu redor. Vai ressoar nas pessoas, nas situações, porque algo precisa ser quebrado ali, de crença. E toda crença que a gente quebra, a gente eleva a nossa consciência. Porque nós seres humanos, vivemos rotulados, né? Cheio de rótulo, cheio de regra, cheio de paradigma. E quando expandimos isso, a nossa mente, ela se eleva num nível muito elevado. Porque quem disse que está certo e quem disse que está errado, quem somos nós, né? Cada pessoa de julgar, de falar, de apontar para o outro. Quando apontamos para o outro, estamos falando da gente mesmo, né? E tem uma frase do Confúcio que fala assim: quando você vir um homem bom, imita-o. Quando você ver um homem mau, olhe para si mesmo, né? Porque tudo está ressoando aqui, na nossa mente. Então, quando você conseguir dominar a sua mente, que 95% é inconsciente, só que temos 5% que precisa estar aqui com o nosso radar ligado para conseguir sustentar e comandar, ser protagonistas. Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, os 5% de consciência precisa estar comandando os 95% inconsciente.
Bom dia, quem mais entrou aqui? Quem está falando aqui comigo? Ops, né? Então, vocês podem interagir, vocês podem perguntar, fazer perguntas. Então, em relacionamentos, quando falamos em relacionamentos, relacionamento tá interligado com autorresponsabilidade. De todas as formas. O que eu estou olhando no outro, o que eu estou sentindo com o outro, o que está ressoando em mim. Porque essa autorresponsabilidade vem da gente. O que eu estou me incomodando com o outro? O que eu estou julgando no outro? E assim, por incrível que pareça, a nossa mente julga o tempo inteiro. Vocês já perceberam que nós somos julgadores? A gente olha para uma pessoa e a nossa mente, mesmo que inconsciente, já está falando: ai, mas a pessoa deve ser isso, a pessoa deve fazer aquilo. O tempo inteiro a nossa mente é condicionada a julgar. Só que precisamos elevar a nossa consciência para entender por que a minha mente está julgando. Qual é o ponto de vista que a minha mente está ressoando nessa situação, nesse lugar. Às vezes a gente entra num lugar e já julga. Quantas vezes a gente julgou uma pessoa pela aparência dela? Vocês já perceberam? Vocês já se deram por conta? E toda vez que a gente olhar para alguma coisa, porque fica no automático e a nossa mente vai julgar, sim, porque é automático. Então, toda vez que você se der por conta que você está falando de alguém, que você está julgando, que você está apontando o dedo, que você está, no seu ponto de vista, julgando errado o que está ressoando da opinião do outro, seja por política, seja por crenças limitantes em geral, procure refletir e olhar para dentro de você. Procure ligar o seu radar, o seu auto-observador e refletir. E você pode falar esse mantra que eu gosto muito de falar quando eu me dou por conta também de que eu tô julgando alguma situação que muitas vezes eu já me enganei. Quantas pessoas a gente já se enganou achando que a pessoa era, pela aparência, alguma coisa que a nossa mente, né, achou que fosse e depois a gente se enganou. Então toda vez que eu percebo que eu estou nessa consciência, que minha mente olha e já vai julgar de alguma forma, inconscientemente, eu falo pra mim mesma: interessante ponto de vista. Toda vez que você falar interessante ponto de vista, toda vez que você perceber que é um ponto de vista e não existe certo e errado. Certo e errado, o que é certo e errado? É o que é a sua vista do ponto, né? A vista do ponto, do seu ponto de vista. E aí, esse pensamento, essa crença, esse nível de consciência já se eleva, a sua frequência vibracional se eleva. Porque uma das formas de você bloquear a sua vida é julgando. Só que estamos fazendo isso o tempo inteiro. Então, as nossas relações nos ensinam muito. As pessoas que a gente tem por perto e as pessoas que a gente conversa todos os dias nos ensinam ao que precisamos melhorar, ao que precisamos evoluir dentro da gente. A cada momento, a cada pessoa que ressoa com os nossos pensamentos e com as nossas crenças, nós precisamos olhar para dentro da gente. Como que eu posso melhorar? O que eu posso olhar para dentro de mim e ser melhor e aumentar esse nível de consciência? Vocês já perceberam que a maioria das coisas que acontecem, das distorções, das guerras e tudo que acontece e sempre aconteceu desde os primórdios, é através da ignorância, no sentido de não saber, de não ter o autoconhecimento e a sabedoria, e de crenças limitantes? Se eu acredito que a minha religião é a melhor, existe melhor? O que é melhor? Qual religião? Não existe, porque isso é o ser humano que criou. Isso é uma crença que todo mundo acredita. Então, crença limitante é tudo que nos passaram e que você acredita. E aí as guerras as guerras começaram através de crenças que as pessoas acreditam que uma religião é melhor, que o seu Deus é melhor, que, na verdade, tudo está dentro da gente, né? Mas que na política também, então a maioria das guerras aconteceram e acontecem até hoje através disso, de opiniões diferentes,
no sentido das pessoas não saberem, não terem esse autoconhecimento. Nós não termos esse conhecimento suficiente e necessário para compreender as crenças e o interessante ponto de vista. E é por isso que nem toda crença é negativa, mas quando entra o julgamento, quando entra o ego de achar ou pensar que você é melhor, ou que dentro das suas crenças, né, tudo é melhor, aí entra o ego, que é o nosso ego. O ego também nem sempre é negativo, porque ele vai nos mostrar, vai nos impulsionar, mas o importante é ter essa consciência do que eu estou deixando de viver, né, de fazer por causa das crenças. Então é importante vocês refletirem e tomarem essa consciência, essa percepção, essa reflexão do que é crença para vocês. Se alguém quiser escrever aqui, comentar, fazer alguma pergunta, vocês podem interagir, porque eu gosto de responder perguntas, né, para saber se vocês estão entendendo, se tem alguma questão que vocês queiram conversar e falar. Ninguém está falando nada. Gente, interajam. E que mais? Então, procure olhar para você, se você está nesse nível de crença. Procure olhar para a sua consciência, para entender em qual crença você se encontra. Existem vários tipos de crenças limitantes. Por exemplo, eu nasci numa família, tô dando um exemplo aqui, tá? Eu nasci numa família onde meus pais pensavam ou falavam dentro de casa que sexo é sujo, né? Que é feio, enfim, um exemplo, uma crença que é feio, que só pode depois do casamento, ou que quem pratica é julgado, digamos, né? Não vou falar nomes nenhum, mas de alguma forma é um julgamento isso. A minha criança interior, lá na minha infância, cresceu com esse receio, com esses bloqueios de relacionamentos, acaba bloqueando essa área da vida. Então eu vou crescer cheio de crenças. Por exemplo, eu cresci com os pais brigando. A minha mente, que é dual, enquanto eu não tiver essa consciência, vai entender que relacionamento é briga, meus pais brigavam, então eu vou criar uma situação para minha vida. E enquanto eu não resolver isso dentro de mim, eu vou ressoar e vou vibrar exatamente nesse padrão e vou atrair para minha vida essas situações até eu me curar, até eu entrar nesse processo de cura e não ressoar mais. Se eu cresci sendo rejeitada, ou se de alguma forma aquela criança se sentiu, porque isso é inconsciente, a gente não tem consciência, se a minha criança se sentiu criticada, julgada, né, um tipo de rejeição também, briga dos pais, essa criança vai crescer, nós vamos nos tornar adultos também, vibrando e com medo da rejeição. E o que o medo faz? Atrai para si mais situações. Se repetem até você se curar num nível de consciência que não ressoa mais, né? Quando você não está mais ressoando nessa situação, você não vai mais atrair para si. Então você vai atrair para sua vida até que você esteja curado. Então é interessante isso e é muito relevante olharmos lá para nossa infância, o que eu preciso, quais são as crenças que meu inconsciente, meu subconsciente gravou. Crenças em relação ao relacionamento, crenças em relação ao dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro é sujo, rico não é bom, todo rico é mau. Quais são as crenças que você tem em relação a isso? A relacionamento, a dinheiro? Reflita, você pode escrever se você achar necessário.
quem tem dinheiro não é bom. Vocês percebem que tudo é um nível de consciência? Se eu tiver dinheiro, eu estou aqui para prosperar, né? E se eu tiver consciência de que eu sou uma pessoa abundante e próspera, e o que eu receber, eu vou ajudar o universo, eu vou ajudar as pessoas. Se eu tiver, quanto mais condições, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou ajudar e vou contribuir com os outros e vou poder ser uma pessoa melhor, e aí eu vou poder ter mais pessoas ao meu redor que eu possa ajudar. Aí eu vou ter a mulher que limpa, eu vou ter pessoas que me ajudam, eu vou ter assistente virtual, eu vou ter contato falando da minha vida, né, limpeza, pessoas de mídia. Então eu estou ajudando com o meu financeiro, com a minha abundância merecedora, porque somos merecedores, contribuindo com outras pessoas. Então é um ciclo que estamos nessa fluidez. Então tudo é movimento nessa vida. Se você está prosperando, se você está sem crenças de dinheiro, né? Estou falando isso pelas crenças que muitas pessoas têm do financeiro, inclusive acabam bloqueando a sua própria vida. Crenças de que a vida tá difícil, de que viajar não... Isso também é a culpa que a pessoa sente dentro de si. Mas enquanto você não se libertar disso, você vai ficar nessa mesma zona de conforto, nessa segurança que é uma crença limitante, né? Então, sim, nós somos merecedores aqui de ter mais e mais e mais. Por quê? Porque eu vou estar contribuindo, desde que você tenha uma intenção de colocar isso em prática, desde que você tenha uma intenção de ajudar as pessoas e ser uma pessoa congruente ao que você está recebendo, né? Egoísmo é quando você recebe e não compartilha de alguma forma. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou ajudar os outros. Então, perceba as crenças que vocês têm em relação a tudo, que tudo é crença. Cada pensamento que você tiver na sua mente definido é uma crença. Que tudo está em constante transformação. Então, a consciência que eu tinha ontem, hoje eu sou outra, eu tenho outra consciência, e amanhã também eu terei uma consciência mais expandida. Então, tudo está em constante mutação. Nada é temporário, nada é permanente. Tudo é transitório. É a lei da impermanência nessa vida, né? Então, procure olhar para isso. Qual é a crença que você precisa melhorar hoje? Qual é a crença que você precisa dissolver hoje? Dissolver, né? É a crença de que eu não sou merecedora. Aí tem as crenças pessoais também. Eu não sou merecedora. Eu não nasci para ser. Eu não nasci para prosperar. Eu me culpo. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho tempo. Minha vida é sofrimento. Eu nasci para sofrer. Olhe para essa vida pessoal e olhe para as crenças que estão te limitando, né? A crença que está limitando a sua mente de fazer algo. Então, crença é tudo que limita a você mesmo. Então, não é o outro, não é o sistema. O sistema lá fora pode estar um caos. Só que se você tiver a sua crença de que você consegue, você é merecedor e você está num nível de alegria e de paz dentro de si, não existe nada fora que irá impedir. Agora, o que você acredita que é, o que seu pensamento acredita que é, está te impedindo, primeiramente está te impedindo de fazer algo. Então, eu já fui essa pessoa que teve muitas crenças, principalmente crenças em relacionamento, e aí a vida nos coloca situações para a gente aprender com isso. Exatamente aonde eu tenho essa crença, que a vida vai me trazer situações repetitivas. Então, conforme eu fui trabalhando essas crenças, eu fui dissolvendo padrões repetitivos. Qual é o padrão que você está repetindo continuamente? Olhe para esse padrão que você anda repetindo. Então, com as nossas próprias experiências de vida, né? A minha experiência, a minha vivência me mostrou que são apenas crenças.
que é apenas o que meu pensamento está me limitando e está acreditando. Pra quê? Pra me sentir segura. A gente precisa, o ser humano quer estar seguro o tempo inteiro. Só que a vida é sair da zona de conforto. Você vai eliminar e dissolver essas crenças quando você experienciar de verdade, passar pela experiência e sair da zona de conforto, que vai gerar, consequentemente, desconforto. Então, saindo da sua segurança, do seu confortozinho, você vai expandir, crescer e aí você vai ver que assim, que a sua crença era apenas o que você acreditou que fosse. O que passaram para você e o que todo mundo acredita que é. Aqui na nossa... Desde que a gente nasce, a gente carrega milhares de informações desse sistema que acredita em algo, né? Então, quando você mudar, quando você conseguir mudar a sua forma de crença, de pensamento e pensar diferente das pessoas, pensar de uma forma mais expandida, com uma consciência mais elevada, você vai ver que é apenas o que me passaram, o que apenas eu acreditei que era. E o que é acreditar? Vocês já pensaram no que é certo e no que é errado? O que eu tô pensando que é certo e o que é errado? Se cada situação é um ponto de vista. Então, quando não há consciência entre o julgamento. Então, a nossa mente ela é muito limitada. Então, nós podemos ser livres, nós podemos ter uma mente livre num relacionamento, né, num casamento, num lugar com pessoas. A sua mente pode estar livre. E não existe coisa melhor do que uma pessoa livre. Livre de quê? Livre de todos esses julgamentos, né? Livre de todas essas crenças. Livre do que eu acredito, do que me bloqueia, do que me impede, do que me trava. O que está travando a sua vida hoje? O que está impedindo você de ser alguém ou quem você realmente gostaria de ser, né? Quem você gostaria de ser na sua verdadeira essência? Outra reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. O que é a sua essência? O que é a sua verdade? Se você tirar essas máscaras de crenças limitantes, o que sobra de você na sua essência? Alguém quer falar alguma coisa? Então, procure olhar para isso esse ano, fazer com que esse ano... Estamos encerrando hoje, inclusive, né, o primeiro mês de janeiro, primeiro mês do ano. Procure olhar e colocar isso em ação, né? Dissolver todos esses julgamentos, essas crenças de todos os níveis de crenças, de pessoas e de situações. E o que você está acreditando que é? Será que não é dentro de você que está ressoando alguma coisa que precisa ser trabalhado com você mesmo? Então isso é autoconhecimento. Se você não se permitir e passar pelas experiências novas, você vai ficar sempre vibrando em crenças limitantes. Quantas coisas você já se impediu você mesmo, né, de fazer, de realizar, por várias desculpas, e aí entra a autossabotagem. As crenças nos levam a julgamentos e a autossabotagem. Eu me saboto porque eu penso que vai ser da maneira que eu estou acreditando. Eu me saboto porque eu estou vibrando numa culpa de não merecimento. Então, é o tempo inteiro, essa mente aqui, a nossa mente é barulhenta, a nossa mente é tóxica. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro conscientes disso. O que a minha mente está pensando que é? Isso é só a minha mente. Então, existem exercícios para isso, né? Existem meditações e exercícios que eu trabalho, né, nas minhas técnicas, nas minhas mentorias, que conseguem dissolver todos esses bloqueios, esse lixo tóxico, essas crenças, essas autossabotagens. Então, as mentorias estão abertas para que você me chame no privado, quem tiver interessada,
e para que você consiga olhar mais para você mesmo, para que você consiga perceber e reconhecer em primeiro lugar. Reconheça quais são as crenças que você precisa trabalhar dentro de si. E comece a olhar primeiramente para dentro de si. Esqueça o externo, esqueça o que passaram para você. E procure olhar mais para o seu coração, mais para o seu cardíaco, a sua verdadeira verdade. Viva a sua verdade. Qual é a minha verdade? A minha verdadeira verdade em essência. Se reconectar com a sua verdadeira essência. Aquela essência que está lá na sua alma, que está lá no seu subconsciente, que está lá na sua criança interior. Quem eu realmente sou de verdade. E o ser, eu sempre falo que muitas pessoas falam que é isso, que é aquilo. Só que esse ser, eu sou, é um estado também transitório, porque se a nossa mente está o tempo inteiro vibrando e o tempo inteiro mudando, estamos em constante transformação, eu estou ansiosa, não sou ansiosa. Então, nada é fixo, nada é permanente. Você não pode se colocar num lugar, como as pessoas estão, isso também é uma crença, achando que eu sou bloqueada, eu sou limitada, eu sou rejeitada. Não, eu estou me sentindo assim. Porque você pode mudar esse estado de estar, né? Eu sou ou eu estou? Eu sou é uma crença que você colocou para si mesmo que é nesse estado permanente. Mas quando você está nessa situação, você pode mudar. Porque estamos em constante transformação o tempo inteiro, né? Estamos em constante fluidez. E se permita fluir. Se permita estar nessa transformação, que você pode se transformar todos os dias numa pessoa melhor, mais consciente, mais evoluída, para contribuir com você mesmo em primeiro lugar, mas primeiro nós precisamos dissolver as nossas crenças, né? Primeiro nós precisamos trabalhar essas crenças limitantes dentro da gente, para depois conseguir contribuir. Então procure olhar para você mesmo. Qual é a crença que hoje me limita? O que está travando a minha vida? Então a neurociência fala muito, né, da nossa mente. A nossa mente ela é bem condicionada. A nossa mente é condicionada a situações, pessoas, lugares, tradições, línguas. Eu vou me condicionar a esse tipo de crença, conforme a minha mente está acreditando que é alguma situação. Então essas mentorias e as minhas técnicas, meus atendimentos, elas buscam na raiz dissolver essas crenças, que as autossabotagens, né, que estão impedindo de fluir. Então, quando você começa a perceber na sua mente que você está sendo seu próprio autossabotador, né? Os seus inimigos estão morando dentro de você, você consegue elevar o seu nível de consciência. E você consegue perceber que tudo está na sua mente. Tudo é mental, o universo é mental. Como eu falei no início, né? A lei do mentalismo. Então, quando você consegue controlar esses 60 a 120 mil pensamentos por dia, desses pensamentos, 80% se repetem e 95% são inconscientes. Então, é o tempo inteiro se vigiando os seus próprios pensamentos. Porque se eu estou num ambiente que a pessoa está com medo, está falando de alguma situação, eu vou acreditar naquela situação, minha mente vai achar que vai acreditar e vai entrar nessa crença e nesse julgamento. Então percebam como é importante estarmos o tempo inteiro conscientes. Só que nós humanos, assim, duais e precisa estar sendo com muito treinamento mental para que nós conseguir sair desse nível, dessa zona primitiva, dessa frequência vibracional que estamos emanando. Então nós somos emanações
estamos ressoando e projetando no outro, são projeções do que nós achamos, o que nós temos dentro da gente. Né? Pensem num espelho que ressoa o tempo inteiro, que o universo é a lei da ação e reação também. Existe essa lei, que é uma lei hermética da ação e reação, né? E a lei da atração também. O que eu estou vibrando no outro que está voltando para mim, ou seja, projeções, está ressoando em você. Então percebam mais com consciência o que você primeiro precisa trabalhar em si, né? O que eu preciso melhorar e qual é a consciência que eu devo ter para que eu julgue menos, para que eu olhe o outro como, né, com muitas críticas. Nós costumamos criticar demais as pessoas, as situações. Então, quando você está bem, quando você está vibrando sem crenças e sem preconceitos, primeiro dentro de você, por isso que é importante, em primeiro lugar, você trabalhar em você mesmo para que você não ressoe fora. Então, tudo começa dentro da gente, tudo está aqui na gente, na nossa mente, nas nossas crenças, no que acreditamos que as coisas são, né? Então, procure olhar para a sua mente, para essa mente que é condicionada às nossas situações externas. Procure olhar quais são os seus pensamentos que estão vibrando, que os seus pensamentos estão vibrando. Em qual crença você está vibrando? Em qual frequência vibracional você está vibrando? Você está vibrando na culpa? Você está se prisionando, né? Se autopunindo? Você está vibrando no medo? Mas por quê? Então, é a reflexão que começa primeiramente na sua mente, né? O que eu preciso fazer para elevar esse nível de consciência, para transcender? Pensam que essa escala vibracional de emoções, de pensamentos, de sentimentos, elas são... estamos transcendendo o tempo inteiro conforme o nosso nível de consciência, conforme as nossas experiências, conforme somos congruentes às nossas situações, mas o que vivemos. Eu vejo muitas pessoas falando e querendo ajudar as pessoas sem ter a congruência, sem ter a coerência, que é o sentir, agir, pensar, sentir e agir da mesma forma. Entendem? E eu vou deixar essa reflexão para vocês, que o que eu falei hoje na live vai ficar aqui uns dias para quem quiser assistir. Também tem o canal do YouTube. Então eu convido a todos vocês que querem trabalhar isso dentro de vocês, né? O que você está se limitando? Qual é a crença, né, que você está acreditando nesse sistema? Qual é a crença que está impedindo você de ser quem você é? Qual é a crença que está te limitando de ser essa pessoa que você gostaria de ser? Né? Então procure pensar, refletir sobre isso, olhar para você. Pensem que o mundo lá fora pode estar um caos, as pessoas podem estar revoltadas, podem estar em guerra, mas eu estou acreditando que isso está acontecendo, então está na minha mente. A minha prisão está na minha mente. Mas eu posso escolher estar sem crenças, eu posso escolher ser uma pessoa livre disso tudo. Então eu vou deixar aqui para vocês, né, esse convite para quem gostaria de expandir, de se autoconhecer, de ter mais, de ter uma vida mais abundante, mais próspera, mais fluida, sem crenças, trabalhando os seus pensamentos, o seu nível de consciência, a sua frequência vibracional, que é onde tudo começa. Mas para isso, não é de um dia para o outro. Eu estou há 20 anos nessa caminhada. Então, é um processo que precisamos entrar, né, com congruência. Novamente estou falando porque eu vivenciei o processo, eu passei pelas experiências, eu vivenciei tudo isso, né? Isso não é me mostrar soberba, né, dos meus conhecimentos, mas
é passando de que muitas pessoas estão falando na teoria, mas não estão vivenciando, não passaram pela experiência. Então eu só me sinto segura em falar porque eu passei pela vivência, eu passei por muitas experiências na minha vida, de várias formas, quebrando crenças, quebrando paradigmas, rótulos, né? Então eu já passei por muitas, eu tive muitas crenças já. E continuo trabalhando, porque é constante. Eu não vou dizer que eu já terminei, pelo contrário, eu continuo o tempo inteiro, há mais de 20 anos, nesse processo, trabalhando comigo mesma. E assim estou segura para contribuir e passar adiante esse conhecimento. Só assim. Se eu não tivesse passado por isso, eu jamais teria como falar aqui para vocês com confiança, com autoconfiança, com segurança, inclusive trabalhando com as pessoas diariamente nos seus processos. Então, dentro da minha experiência, do meu trabalho, e vendo como as pessoas estão se autolimitando e cheias de crenças limitantes o tempo inteiro, estão impedindo a sua vida de fluir. Você é seu próprio autossabotador. Quando você se sabota, você está perdendo para você mesmo. Quando você deixa de fazer algo, deixa de se cuidar, de ter autocuidado, ou fazer algo que poderia te deixar feliz, num nível de alegria, você está perdendo para você mesmo, você é seu próprio inimigo. Então a sua mente acha que é lá fora, mas está dentro de você. É dominar. O nosso cérebro é maleável, o nosso cérebro é que nem um músculo quando vamos na academia, treinando esse músculo o tempo inteiro, o nosso cérebro precisa ser treinado, treinamento. Então, reprogramação mental, alto impacto emocional, nós vamos conseguir mudar, né, essa sinapse de pensamentos para trabalhar essa amígdala cerebelar, né, a amígdala e áreas do cérebro para que possa expandir e liberar química. Precisamos de química. Muitas vezes as pessoas estão se entupindo de medicamento, de remédios, mas nós liberamos essa química. O nosso cérebro libera a química do sono, a química do bem-estar, a química da alegria, né? Então, com exercícios, meditações, exercícios de respiração, de vários exercícios de desbloqueio emocional, de reprogramação mental, de alto impacto emocional, estamos liberando todas essas substâncias necessárias de forma natural, sem precisar tomar remédio. Serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina, testosterona, né? Quando eu faço meu exercício ontem eu liberei muita testosterona liberando de forma sensorial esses movimentos. Respiração consciente. Então temos muitas técnicas e eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para colaborar com vocês, quem está disposto a viver esse processo e entrar nesse processo. Mas eu sempre falo para todos os meus pacientes, eu estou abrindo a porta. Você está aberto para se curar? Você está preparado para olhar para sua sombra? Você está preparado para olhar para sua dor? Muitas pessoas acabam se auto-sabotando quando começam a entrar no seu processo. Eu sei porque eu já vivenciei isso, eu já tive essa resistência, mas a resistência do ego. E aí acabam se afastando, acabam desistindo, né? Mas na verdade é que o processo é constante. Olhar para a nossa dor é o que vai nos transformar. Olhar para as nossas sombras é o que vai te transformar na vida. É o que vai te fazer passar por uma catarse, expandir e te libertar de tudo isso que te aprisiona, tudo isso que te prende, tudo isso que te trava na vida. Então, você está disposto a isso? Porque eu sou um canal. Eu estou aqui contribuindo para vocês, mas quem está realmente querendo entrar nesse processo? Quem está querendo melhorar? Então, fica essa reflexão, essa live vai ficar aqui gravada, tá? Um beijo a todos vocês. E quem tiver interesse em fazer uma mentoria, se autoconhecer, assim como eu estou aqui aberta para vocês, para te ajudar, para te auxiliar, para contribuir, para transformar a vida de vocês. Esse é minha melhor virtude, meu propósito aqui, né?
contribuir com vocês. Então, quem tiver interesse pode me chamar no privado, que eu estarei aqui para qualquer dúvida e para que eu possa auxiliá-los, né, com o seu processo. Um beijo a todos, tenhamos uma ótima semaninha, né, e com muita consciência, quebrando barreiras, quebrando crenças, quebrando rótulos e paradigmas que nos colocaram. Espero ter contribuído com todos vocês, tá? Com essa live. E fiquem em paz. Até logo. Um beijo no coração de vocês todos. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui no privado, podem me chamar.